E aí pessoal, eu sou Franklin Marcos Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Para tudo, porque nunca mais eu tinha feito isso daqui e eu gosto de uma polêmica, vocês sabem. E eu estou voltando com o quadro Polêmicas Literárias e mais um livro que fala sobre religião. Hoje eu trouxe aqui ele que me deixou de boca aberta quando eu comecei a ler esse livro. Ele que é um escritor indiano muito premiado, muito reconhecido. Antes da década de 90 ele já havia ganhado muitos prêmios literários. E quando ele lançou esse livro aqui, se eu não me engano, em 89, a boca do balão estourou, como se diz. Ele foi notícia no mundo inteiro, certo? Ele saiu em todos os jornais e ele foi ameaçado de morte. Quem matasse esse cara ia ser bem-vindo no reino de Deus. Hoje eu vim falar sobre Salman Rushdie, ele que escreveu os versos satânicos. Gente, quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu fiquei assim impressionado com a narrativa do autor. Eu acreditei que eu ia favoritar ele, mas eu decidi que não vou favoritá-lo e eu vou explicar o porquê. É um livro digno de releitura, mas ao mesmo tempo é um livro muito denso, é um livro muito pesado. Eu comparo esse livro assim como você, numa noite escura, adentrar num bosque fechado, sabe? Essa é a impressão que esse livro me deixou. Mas não tenham medo. Eu acredito que eu estava com um problema de saúde e isso também influenciou na minha fluidez dessa leitura. O Salman Rushdie, muito corajosamente, decidiu falar sobre Maomé, sobre Alá, de maneira crítica nesse livro. Ele que já estava desencantado com a religião, eu acredito que ele se confesse ateu. Eu vou deixar o link aqui de um documentário que eu assisti sobre o Salman Rushdie, esse livro, e ele explica assim os pormenores de todo o contexto histórico, de quem é o Salman, enfim, e vocês vão poder também compreender toda a complexidade que envolveu esse livro aqui. Enfim, esses versos satânicos é sobre uma parte do Alcorão em que Maomé ele diz que as filhas de Alá, as três deusas, né, na época do paganismo, em que Alá não era o único Deus, elas eram intercessoras importantes. Daí o nome versos satânicos, porque talvez Maomé teria dito que foi o próprio diabo quem usou a boca dele naquela recitação para dizer que essas deusas também eram intercessoras. Então esses versos ficaram conhecidos como os versos satânicos. Os versos satânicos ele vai contar a história de dois atores indianos, que é o Saladin Shansha e o Gibreel. Esses dois caras eles estão em um voo para Londres e eles sofrem um atentado terrorista. São os dois únicos sobreviventes dessa queda. E durante essa queda, eles se metamorfoseiam em criaturas fantásticas. O Gibreel, ou Gibreel, ele vai se transformar no arcanjo Gabriel. E o Saladin Shansha, ele vai se transformar no próprio Satanás, no próprio Shaitan, como é chamado aqui, que é um bode. Ele vai se transformando progressivamente num bode. O livro ele é de um surrealismo fantástico, né? E ele fica entre o presente e os sonhos do Gabriel, do Gibreel. Então você às vezes se confunde, você não sabe se está lendo o fato realmente que está acontecendo ou um sonho do Gibreel. E no final do livro você vai descobrir depois que esses sonhos se tornam filmes, porque eles voltam a aparecer na sociedade, contudo esses filmes são um fracasso. Bem, o que eu achei interessante nesse livro? Primeiro, a coragem do autor. Gente, a literatura ela é fundamental para a expressão do nosso pensamento. Então, o que entrou em debate com a publicação desse livro pela Pinguim, que inclusive foi atacada, a editora Pinguim, ela foi atacada, sofreu atentados também. Todas as livrarias que tinham esse livro em suas estantes eram apedrejadas, eram saqueadas. Foi uma polêmica só. Mas assim, o que esse livro tem sua importância? Qual a grande importância dessa obra? Ao meu ver, é a valorização e a importância da liberdade de expressão.
A literatura é sim um ato democrático. E como o próprio Salman Rushdie falou, ninguém está isento de ser criticado. Nem Maomé, nem Deus, nem religião. Maomé foi um homem como qualquer outro. Isso é o Salman Rushdie quem diz, muito corajosamente. Né? Olhe para o Ocidente. Gente, Jesus Cristo é criticado o tempo inteiro. Sabe? Quem não acredita em Deus, ele tem a sua liberdade de expressão de falar aquilo que acha. Muitas vezes soa desrespeitoso, é verdade. Nós temos o direito de religião, de expressar religião, mas também os direitos de uns não podem privar os outros de sua expressão. Se você não acredita em Deus, você tem todo um direito de lançar um livro e falar porque você não acredita em Deus. Então eu acho que toda mordaça, eu acredito que toda repressão, toda censura, ela não é bem-vinda, né? Viva a liberdade de expressão, viva a liberdade de se expressar, de opinar, né? Com respeito, ainda que muitos dizem que o Salman Rushdie foi desrespeitoso, foi ofensivo, mas veja bem, quem lê esse livro vai perceber que ele não critica só o islamismo, ele critica o cristianismo, ele critica a polícia civil, a polícia lá de Londres, racista. Gente, e o que é mais irônico aqui nesse livro é que o Salman, ele lança esse livro em favor das minorias, ele luta, é uma voz pelas minorias indianas, que são maltratadas no Ocidente. O racismo, a forma com que o indiano é tratado como um lixo. E o que aconteceu? Os próprios indianos se voltaram contra o Salman Rushdie, né? Pelo fato dele falar de Maomé, ele criou um personagem chamado Marrom, né? Que é a forma pejorativa como Maomé foi chamado pelos cruzados. E ele fala da Meca, lá ele cria também um lugar que representa a Meca. E ele com certeza foi compreendido pelos seus contemporâneos ali. Ao invés das pessoas olharem essa crítica social, de como o indiano era tratado, de como as minorias eram tratadas, eles olharam somente a questão religiosa. Ele critica a primeira-ministra também da Inglaterra, que ela era uma torturadora, uma mão de aço, enfim. Ele não livra ninguém de suas críticas. Eu recomendo este livro, mas desde já quero dizer que é um livro grande. Esse livro aqui tem quase 600 páginas, é um livro de bolso, mas é um livrinho grande. E o pior dele é a leitura muito condensada, muito pesada. Os parágrafos, muitos deles são longos. E ele é muito prolixo, sabe? O Salman Rushdie, ele começa a falar de alguém e ele vai, explica e dá voltas até voltar ao ponto inicial. Mas não é um livro ruim, eu dei 4 estrelas para esse livro, pela importância histórica dele. E eu pretendo reler, talvez, quando eu estiver, né, com a minha saúde perfeita. Eu sofri uma crise de sinusite muito grande ao longo da leitura desse livro, e com certeza isso afetou a minha impressão. Mas desde já, pessoal, beijo no coração, obrigado a todos que estão acompanhando o canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu comentário. Versos satânicos. Então, pessoal, obrigado, tchau!